Graça e paz, amados irmãos. Na palestra de hoje eu quero falar sobre o discipulado multiplicador. Mateus 28, versículo 19, apenas a parte A do versículo que diz, portanto, vão, ou na versão tradicional, portanto, ide e façam discípulo de todas as nações. Vamos para os nossos objetivos da nossa palestra. Eu divido sempre as minhas palestras em 3 partes, em 3 grandes blocos. A parte 1 dessa palestra, nós vamos falar sobre as definições e os conceitos do discipulado cristão. Já na segunda parte, nós vamos enfatizar o custo e as marcas do discipulado cristão. E por fim, claro, um aspecto mais prático, a gente vai enfatizar a tarefa do discipulado multiplicador. Aqui, nessa última parte, vamos falar de um aspecto mais prático de como você pode fazer discípulos. Então vamos para o nosso primeiro objetivo. Definições e conceitos do discipulado cristão. Olhando esse texto da Grande Comissão, que foi o nosso texto base, Mateus 28, 19 e 20, nós vamos ler aqui que diz o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas, a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus disse essas palavras, eram os momentos finais, as últimas instruções para os seus discípulos, e algumas palavras-chave são importantes para a gente entender todo esse processo da Grande Comissão e do chamado para a Igreja de Jesus para pregar o Evangelho e também ensinar em todas as nações. A primeira palavra que a gente descreve ali e destaca é a palavra autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isto é, nós percebemos que esse Jesus que tem autoridade, na sequência ele diz, porque eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, e então eu vou investir vocês de autoridade. Então, nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós vamos ao mundo para evangelizar, para fazer discípulo, investidos da autoridade do Rei Jesus Cristo. Mas uma outra palavra que muitas vezes a gente até lê ela dentro do contexto de maneira equivocada, que é a palavra ide, ou portanto ide, portanto vão, ou seja, baseada na autoridade de Jesus. Ele disse: vão na minha autoridade, ide. Aqui é um aspecto de urgência. A urgência não é para amanhã, não é para daqui a uma semana, daqui a um mês, é para agora, é para já, é para ontem. O aspecto de urgência: vocês saiam do lugar que vocês estão, vão em direção às pessoas e façam discípulos de todas as nações. E claro, a ordem do texto, muitas vezes nós confundimos o id, e como o verbo principal, a ordenança do texto, mas no texto grego a palavra façam discípulos é a ordem, é o imperativo do texto. Mas o que isso altera? Quando a gente dá ênfase no id, parece dar a entender que fazer a obra de Deus, fazer a obra missionária, é um deslocamento geográfico. Você talvez já disse alguma vez na vida, dizendo assim: um dia eu vou cumprir o id de Jesus. Um dia, quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Ou seja, nós entendemos que fazer a obra de Deus é um deslocamento geográfico, porque a gente dá ênfase na ordem do id. Mas veja, quando a ordem correta aqui dentro do texto grego é o fazer discípulo independe do local. Se você está perto, se você está longe, se você está na sua cultura, se você está em outra cultura, não importa. A ordem é: faça discípulo. Assim como nós já vimos ali na evangelização, o texto de Marcos 16, dizendo: ide e pregue o evangelho. Marcos dá ênfase à pregação, já que Mateus dá ênfase no discipulado, no ensino. Os dois textos, a ênfase, o imperativo desse texto é o fazer discípulo, e lá em Marcos,
pregai o evangelho. Isso significa que eu não preciso de uma viagem transcultural para a África, para a Ásia. Você pode fazer discípulo dentro da sua casa, na sua vizinhança, em qualquer lugar. Então esta é a ordem, faça discípulos. Se a gente não estiver fazendo discípulos, estamos pecando. Onde fazer? Né, de todas as nações, outra palavra-chave, de todas as nações ou em todas as etnias, né, não só em países, mas em etnias, nós devemos, não só de maneira local, mas de maneira também global, levar esse evangelho e fazer discípulo de todas as nações. Como fazer discípulo? Nesse texto, Jesus é claro dizendo que é batizando e ensinando. Mas o que ensinar? Como ensinar? Qual é o objetivo do discipulado? Quando eu ensino esse discípulo a ser o quê? E o modelo que a gente fecha, então, quando Jesus disse, ensinando a guardar ou observar tudo o que eu ordenei. Então, para que a gente entenda a missão de Jesus, para que a gente entenda a nossa missão, temos que entender o que Jesus ordenou na Bíblia. Quais foram os passos de Jesus na Bíblia. E então ensinar aos discípulos aqueles que nós vamos ganhar, discipular e ensinar. Portanto, irmãos, a gente chega aos principais termos do discipulado cristão. A gente primeiro, antes de falar o que é discipulado, precisamos entender o que é discípulo. Discípulo é um aprendiz, é um aluno, é aquele que conformou de maneira mais objetiva, levando para o universo cristão neotestamentário. O discípulo é aquele que conforma a sua mente, as suas palavras e os seus atos a Jesus, ao seu mestre. O que seria, então, discipular? Discipular é um processo longo que o cristão se compromete a ajudar pessoas a alcançarem a maturidade, a levar essas pessoas também a conformarem a sua mente, os seus atos, as suas atitudes e as suas palavras a Jesus. É moldar, assim como Paulo disse aos Gálatas, sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Claro, então esse discipulado é um processo longo pelo qual os discípulos se reproduzem, fazendo discípulo de todas as nações. Mas um conceito que eu gosto bastante é do Jonas Madureira, num livro dele, do Custo do Discipulado. Ele vai dizer que há dois sentidos no discipulado, na palavra discipulado. Ele dá o exemplo até no livro que é como a palavra manga. A palavra manga, nós temos a manga fruta e a manga de camisa. Assim também o discipulado, nós temos a mesma palavra, discipulado, mas nós temos dois sentidos. O primeiro sentido se refere ao ato de seguir Jesus, imitar a Jesus. E o outro sentido é ajudar alguém a seguir ou a imitar Jesus. Então, esses dois sentidos são importantes. Descreve a palavra discipulado, o que significa discipulado. O Keith Phillips, no seu livro A Formação de um Discípulo, ele diz que o discipulado ele possui dois elementos, ou dois conceitos, ou dois componentes vitais importantes. O primeiro componente, ou primeiro conceito, a gente chama aqui de morte. Morte, baseado aqui em Lucas 9, 23, 24, nós vamos explicar esse conceito de morte. Quando ele diz, Jesus disse para os seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. O Keith Phillips está dizendo que o pré-requisito para alguém se tornar discípulo e, consequentemente, se tornar um elo legítimo para levar outros a seguirem a Jesus, o pré-requisito é a morte. A morte do eu, a morte do ego, a morte da nossa vontade. Ele vai dizer aqui, abre aspas, a morte do eu é o pré-requisito essencial para tornar-se discípulo. Sem isso, não pode se qualificar como elo legítimo no processo de discipulado. É tão importante a morte do eu, do ego, que ele usa esse elemento de negar a nós mesmos, de tomar a cruz. A cruz é um instrumento de morte. E Jesus disse que diariamente nós temos que crucificar o nosso ego, crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, a nossa natureza pecaminosa.
E veja bem, Jesus ainda vai mais longe dizendo que se você não viver essa vida de morte do eu, você não vai encontrar a vida plena. Quando ele disse que se você tentar preservar a sua vida, você vai perder. Mas quando você perder essa vida, quando você renunciar os seus desejos e a sua vontade, aí sim você vai encontrar o verdadeiro significado da sua existência, a vida plena em Cristo Jesus, à medida que você diminui e Cristo cresce. À medida, como Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa negação, né, a negação do eu, a crucificação do eu, essa morte da nossa vontade, da nossa natureza, simboliza a renúncia dos nossos próprios interesses e das nossas vontades. É muito interessante que quando Jesus confronta aquele jovem rico, lá em Mateus 19, versículo 21 em diante, Jesus ele não implora aquele jovem para que seguisse. Ah, peraí, eu vou dar um jeitinho para você me seguir, eu vou abrandar aqui o negócio, eu vou fazer um negócio bom para você me seguir, eu vou amenizar um pouco, vou tornar mais palatável. Não. Jesus confrontou que ali o interesse daquele jovem era a sua própria riqueza, o Deus dele era a riqueza, e ele não estava disposto, quando Jesus o confrontou para ele distribuir a riqueza para os pobres e seguir a Jesus, ele saiu triste porque ele possuía muitas riquezas. Então, Jesus não vai correndo atrás da pessoa, ele ordena a cada pessoa que renuncie os seus interesses, que abandone os seus pecados e que obedeça a ele completamente. Então, irmãos, nós temos aqui nesse versículo, nesse conceito da morte, uma missão da igreja. Uma missão que o Ronaldo Lidório vai dizer, o reverendo Ronaldo Lidório, que a missão primeira da igreja não é pregar o evangelho, não é fazer discípulo. A primeira missão da igreja, portanto, é morrer, é se desglorificar. A primeira missão da igreja não é pregar, abre aspas, Ronaldo Lidório, mas morrer. É perder os valores da carne e ser revestida com os valores de Deus. É se desglorificar para depois, então, glorificar a Deus. Esse é o conceito de morte traçado pelo Keith Phillips. O segundo componente, o segundo conceito importante dentro do discipulado é o conceito da reprodução. Veja esse texto de João 12:24, embora esse texto Jesus esteja falando dele mesmo, da sua morte e ressurreição, mas se aplica exatamente a essa ponte entre morte e reprodução, que diz o seguinte: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Como eu disse, está falando da morte que iria reproduzir muitos discípulos e muitos frutos no mundo. Mas transportando esse versículo para a ideia da morte do discipulado, conduzindo a um processo de reprodução, nós vamos ver que é inevitável a morte. Ou melhor dizendo, é impossível reproduzir de maneira bíblica, reproduzir Cristo nos outros, se você não morrer para você mesmo, morrer para os seus interesses, para a sua própria vontade. É impossível. Então, nesse componente da reprodução, Cristo ordena que seus discípulos reproduzissem em outros a plenitude de vida que encontraram nele, João 15:8. E é interessante que no versículo 2 desse mesmo capítulo 15 de João, ele vai dizer que todo ramo, todo galho que estando nele, Jesus, não dá fruto, ele corta, ele poda. E todo que dá fruto, ele faz essa podagem para que eles possam reproduzir cada vez mais, para que eles possam, então, pulverizar o amor de Jesus ao mundo, no coração das pessoas, formando Cristo no coração. E é interessante que a gente poderia, então, traduzir a poda como essa morte, essa tesoura de Deus que nos purifica, né, que nos santifica, mas esse processo de morte nos leva, inevitavelmente, a uma cadeia reprodutora, né, de vida na vida também dos outros. Um discípulo, ainda dentro da reprodução, ele treina outros para alcançar outros. Essa é a cadeia de reprodução.
Todo discípulo ele faz parte de um processo, parte de um método escolhido por Deus para expandir seu reino por meio da reprodução. E é interessante que Jesus esteve um pouco mais de 3 anos neste mundo e ele escolheu o método do discipulado, ali um a um, com os 12 discípulos, com poucas pessoas, formando ali o caráter dele no coração deles e para que eles pudessem pulverizar pelo mundo afora. O discipulado, ele começa pequeno, é verdade, mas ele cresce rapidamente. Há um desenvolvimento, mesmo que devagar, mas em longo prazo há um crescimento exponencial. Deus escolheu um método sólido e eficaz para edificar o seu reino. Começaria pequeno, como um grão de mostarda, como ele mesmo disse sobre o reino de Deus, mas ele cresceria rapidamente à medida que se propagasse. A igreja, dentro do conceito de reprodução, nós percebemos que ela se adequa mais a esse modelo, porque a igreja ela é um movimento dinâmico e ela não é uma estrutura estática. Ela possui uma vida dinâmica no dia a dia, no tete a tete com as pessoas, nos relacionamentos. O discipulado, portanto, ele é o único meio de produzir tanto a quantidade, claro, a longo prazo, como também a qualidade. Embora demore um pouco mais da quantidade, né, de pessoas, mas nós temos a longo prazo, uma qualidade, porque cada pessoa será ensinada a trabalhar dos valores do reino de Deus, os valores que Deus deseja de cada cristão. E então na produção, né, nessa comparação numérica entre um evangelista, por exemplo, e o discipulado, é muito interessante. São 2 exemplos que aqui eu quero trazer. O primeiro leva a uma reprodução qualitativa e quantitativa, né? O primeiro, a igreja cujo foco é o evangelismo, nesse primeiro gráfico, a gente pode ver que o que eu quero dizer uma igreja centrada no evangelismo? É quando a gente concentra o crescimento dela apenas aos pastores e aos líderes. São eles que ganham as pessoas, são eles que discipulam as pessoas, são eles que, através dos cultos, das pregações, dos programas da igreja, tudo centrado neles. Então ele tende a crescer de maneira mais rápida, imediata, porém é difícil controlar a qualidade, porque a igreja acaba ficando inchada nesse tipo de crescimento. Já no discipulado, você pode começar com um grupo pequeno, com 5 pessoas, com 2 pessoas, com 1 pessoa, 3 pessoas. Ele vai demorar a multiplicação, ele vai demorar o crescimento. Mas nós veremos à frente que ele terá, pelo fato de multiplicar e reproduzir, um vai passando para o outro, a gente vai ver aqui no segundo exemplo do apóstolo Paulo, nós teremos um crescimento tanto numérico, quanto também qualitativo, porque todas as pessoas são acompanhadas, ensinadas e moldadas na imagem de Cristo Jesus. Já naqueles concentrados, entre aspas, no evangelismo, para os especialistas, o missionário, concentrado no pastor, no líder, nós teremos até um crescimento numérico expressivo, mas será difícil controlar e discipular todas as pessoas por conta de uma igreja inchada. Nesse segundo exemplo, a gente pode ver o apóstolo Paulo. Aqui em Paulo, quando ele fala para Timóteo, fica subentendido que a relação entre o discipulador e o discípulo, ele se estende por 4 gerações. Veja o que ele disse aqui para Timóteo, em 2 Timóteo 2:2. E as coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Veja, Paulo ensinou a Timóteo, então Paulo é a primeira geração. Ele ensina a Timóteo. Timóteo, tudo que você me ouviu dizer, o discipulado que eu fiz com você, segunda geração, Timóteo. Timóteo, confia a homens fiéis, terceira geração. E que esses homens fiéis também sejam capazes de reproduzir, ensinar também a outros. Então esse outros caracteriza aqui a 4ª geração. Isso aqui só exemplifica a reprodução, a cadeia reprodutiva do discipulado. Ele multiplica, ele pode demorar a crescer, mas quando cresce, ele cresce exponencialmente, como um grão de mostarda, pequeno, e depois cresce e as árvores ali nas árvores os pássaros fazem os seus ninhos, né, há muitos frutos. Assim é o discipulado cristão, o discipulado que Jesus ensinou.
para cada um de nós. Na segunda parte, o segundo objetivo, a gente vai falar um pouquinho sobre o custo e as marcas do discipulado. A gente já falou da morte, né, e o custo vai trazer mais esse aspecto em que área da vida a gente precisa ceder e colocar Jesus, o nosso mestre, acima de nós. Então vamos ver esse custo e também as marcas qualitativas, o que identifica um discípulo. Vamos olhar aqui então para essa reflexão. Jesus aqui fala nesse texto usando 3 vezes a mesma expressão: não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo e não pode ser meu discípulo. Lucas 14, de 25 a 33. Ele disse aqui: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira. Segundo, e qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Segunda vez. E no versículo 33 ele vai dizer: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Terceira vez que ele fala: não pode ser meu discípulo. Quais as implicações desse não pode ser o discípulo? Jesus está pregando, se você olhar e observar aqui o contexto aqui de Lucas 14, ele está falando para uma multidão que se aproxima. E multidão, irmãos, a multidão é descompromissada, não quer compromisso. E certamente não está disposta a pagar o preço que exige o discipulado, seguir a Jesus. Portanto, Jesus faz um convite radical para saírem daquela zona de conforto, da falta de compromisso, e seguir num compromisso, seguir a Jesus num compromisso verdadeiro. Porém, eles tinham que estar dispostos a colocar Jesus acima de 3 coisas. Primeiro, o primeiro não pode ser o meu discípulo, no versículo 25, ele vai dizer: se alguém ama a seu pai, sua mãe, a mulher, seus filhos e irmãos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Algumas versões usando, como nós lemos anteriormente, não aborrece. Não aborrecer não significa de menosprezar, desprezar, desobedecer, não nesse sentido, mas no sentido de colocar Jesus acima de tudo, Jesus acima de todos. Aqui está revelando para cada um de nós de que muitas vezes, às vezes em contextos transculturais, né, quando um muçulmano se converte ao cristianismo e os pais desertam esse filho, né, e diz: olha, ou você continua como meu filho ou você segue esse Jesus. E muitas pessoas que se convertem, eles escolhem ficar com Jesus, né? Jesus está acima de qualquer pessoa, até mesmo da nossa parentela, dos nossos pais. Isso não significa deixar de amar, deixar de respeitar, né? Mas significa colocar acima de tudo. Eu lembro daquela passagem onde aquele discípulo: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixa os mortos sepultar os mortos e vem e me segue. Naquele texto, não é que o pai estava morto, é porque na cultura o filho se vale de uma cultura em que ele ficaria com o pai até a morte do pai. Depois que o pai morresse e ele sepultasse o pai, ele estaria então livre para seguir a Jesus. Então o contexto é completamente diferente. Jesus não está dando uma ordem para ele não comparecer ao sepultamento do pai. É porque ele estava dando uma desculpa esfarrapada. Essa era a questão. E em segundo lugar, quando Jesus disse: não pode ser meu discípulo, ele diz: aquele que não carrega a cruz. Não, do mesmo texto lá de Lucas 9, 23, dizendo novamente da cruz, que significa um instrumento de tortura, um instrumento de morte, irmãos, de negação do eu, dos prazeres. Então, o que Jesus está dizendo é que se você não está disposto a colocá-lo acima dos seus próprios prazeres, você não pode ser discípulo de Jesus. Mas como assim? Muitas vezes eu não quero dizer que a nossa vida será apenas de sofrimento, será apenas de desconforto. Não. Mas muitas vezes você vai ter que optar, você vai ter que negar o seu conforto, você vai ter que negar o seu próprio prazer para fazer aquilo que agrada a Deus e o coração de Deus. Né? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Um outro texto que eu estou lembrando aqui é daquele discípulo que diz: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse assim: olha, as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus mais ou menos estava dizendo: você está disposto, em algumas ocasiões, dormir com a cabeça na pedra, não ter aonde repousar,
não ter aonde reclinar? Você está disposto a negar esse prazer do conforto? Você está disposto a negar essa vontade? Negar a sua carne? Vai ter momentos como Jesus ali na mulher samaritana, quando ele diz, olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ele estava ali sem comer porque ele estava evangelizando. Então é nesse sentido. E claro, por último, acima dos bens, como o caso lá de Mateus 19, que nós vimos o jovem rico, que não estava disposto a abrir mão dos seus bens. E Jesus disse que qualquer de vocês que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Os bens precisam estar em escala inferior, e Jesus tem que ser o nosso maior bem. Assim como os levitas diziam, né? O meu bem, o meu patrimônio, a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. A porção de um discípulo, daquele que segue Jesus, daquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, a nossa porção é o Senhor, portanto nele devemos esperar. Agora, indo para as marcas do discípulo, veja que no custo a gente tem uma negativa, né? Não pode ser meu discípulo. Nas marcas, a gente tem a evidência, aquilo que caracteriza o discípulo. Então Jesus, numa outra proposta, em alguns textos que nós vamos escolher, escolhemos aqui para falar da marca, já fala de um aspecto positivo, dizendo, vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Basicamente, nessa perspectiva. O primeiro texto não está diretamente dizendo essa afirmativa, fazendo isso serão meus discípulos, mas está aqui subentendido, tanto no texto de João 15 da videira, né, ali no início, como no versículo 15 também, porque ele diz que vocês precisam estar em mim e eu em vocês para que vocês possam frutificar, ou seja, uma relação de ligação com Jesus. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos e precisam estar ligados a mim, vocês precisam ter intimidade comigo, porque sem mim, no versículo 5 ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. No versículo 15, aqui que eu separei para vocês, ele vai dizer de maneira tão bonita, dizendo que tem chamado os seus discípulos de amigos. E amigo, a relação de amigo pressupõe também intimidade, a proximidade, né? Confissão. E ele, tanto é que ele disse, porque tudo que eu ouço do meu Pai, eu torno conhecido, eu revelo a vocês. Intimidade é ouvir os segredos do coração de Deus. É claro que eu estou usando aqui uma palavra figurada, né? Ouvir os segredos do coração de Deus, mas é intimidade. A primeira marca de um discípulo de Cristo é a intimidade, é estar ligado a Jesus, é depender de Jesus, é ser íntimo, é ser próximo, é ter comunhão vital com Ele. Segundo, a segunda marca de um discípulo de Jesus é o amor recíproco. Um amor comunitário, né? De perdão, de reconciliação, de unidade. A vida cristã não é individualista, ela é comunitária. E a marca que nos identifica como discípulos é a marca desse amor. Um amor prático, um amor altruísta, um amor sacrificial, que se doa em prol do outro, que se põe a ajudar o outro. E ele disse aqui em João 13:35, nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Seremos reconhecidos como discípulos se o mundo olhar para a nossa unidade, apesar das nossas diferenças, da nossa diversidade, e ver que nós temos o mesmo propósito, que é seguir a Jesus, e somos unidos nesse mesmo propósito. A terceira é a perseverança no ensino. É o ensino, ter o ensino como base de vida. Buscar aprender com o mestre. Essa é uma marca interessante. Quando Jesus disse, se vocês permanecerdes firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João 8:31. Perseverar no ensino do mestre e continuar crescendo no ensino de Cristo. Essa é uma outra marca que vai caracterizar o discípulo. E claro, o último, o que a gente já falou, o que vai marcar um discípulo de Jesus é a reprodução, se ele dá fruto, se ele frutifica. Pelos frutos conhecemos a árvore. Então, quando a gente morre para nós mesmos, a gente persevera na sua palavra, no ensino, a gente se torna apto a frutificar. Por isso, João 15:8, Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, quando derem muitos frutos, serão meus discípulos. Terceira e última parte, a tarefa do discipulado
cristão. Vamos para o aspecto mais prático. Onde podemos fazer discípulo? Vimos no versículo lá no início que é de todas as nações, mas de maneira mais específica, qual é o ambiente, qual é o lugar onde a gente pode, você e eu, podemos fazer discípulo? Primeiro, na igreja local. A igreja local é o ambiente natural para se fazer discípulo. A Bíblia ensina que a igreja local é o ambiente natural e espontâneo para o discipulado. Ela é discipuladora, a fundamental dos cristãos, e através de sua estrutura e liderança, naturalmente cumpre esse papel. O que eu quero dizer com isso? Com a própria escola bíblica dominical, os ministérios, a pregação bíblica, né, o cuidado pastoral, a visitação, todo esse processo de dinâmica da igreja local, de certa forma, é um ambiente propício para um discipulado. Segundo, onde podemos fazer discípulo? Claro, nas casas ou nos pequenos grupos, né? Os novos crentes que se tornam ativos em um grupo pequeno, eles têm 5 vezes mais possibilidade de ainda estar na igreja 5 anos depois do que aqueles que apenas participam dos cultos. Então vejam essa estatística, né? As pessoas que só vão ao culto é mais propenso de ela sair e não permanecer na igreja. Mas as pessoas que estão fixadas, participando de um discipulado, de um cuidado nos lares, nos pequenos grupos, ela tem a possibilidade de permanecer na igreja, se consolidar, e essa é uma estatística importante para a gente pensar. Terceiro lugar, nos projetos, que a gente chama nos projetos para-eclesiásticos. Em 1951, quando ele começa a discipular os alunos nas universidades dos Estados Unidos. E depois a Marinha Americana também, ele fez um trabalho discipulado, e centenas de milhares de pessoas foram alcançados por esse ministério, que não era a igreja, mas trabalhava para a igreja, discipulando em vários lugares do mundo, nas universidades, nos navios da Marinha Americana. E aí se tornou aí um projeto chamado Os Navegadores, claro, em inglês, se você pesquisar, você vai encontrar, que é discipulando os estudantes pelo mundo todo. E também, claro, como a gente disse no versículo inicial, transcultural, no aspecto transcultural, que a gente deve fazer discípulo de todas as nações, em todas as etnias, em todos os povos. Devemos observar que tanto Mateus 28, 19, né, falando de todas as nações, quanto Atos 1, 8, tanto também lá em Marcos 16, todos eles enfatizam que a pregação, o discipulado, o ensino deve ser realizado em todas as nações, em todas as etnias. Claro que o perfil transcultural, né, para um outro povoado, uma outra etnia, exige do discípulo um preparo específico para transpor barreiras comunicacionais e então ali realizar esse projeto de discipulado. O que a gente precisa mudar, né, para que a gente possa, de fato, cumprir esse chamado? A gente precisa quebrar paradigmas, quebrar a nossa maneira de pensar. E há 4 formas de quebrarmos esses paradigmas, de mudar, né? Então vamos ver a primeira forma. A primeira forma é mudar a mentalidade. Fazer discípulo é uma tarefa que envolve toda a igreja. Todo cristão é um discípulo que faz novos discípulos. É uma ordem intransferível. Então a primeira mentalidade que a gente tem que quebrar é achar que fazer discípulo é só para o pastor, é só para o líder. É só para o missionário lá que está na África, que está na Ásia. Não, essa tarefa é para você. Charles Spurgeon dizia, ou o discípulo, o crente, é um missionário ou ele é um impostor. Toda a igreja é a chamada, essa palavra de Jesus, vão, ide, faça discípulo, é para toda a igreja, não é só para uma elite missionária. Segundo, a segunda forma de a gente quebrar paradigmas, quebrar modelos estruturais da nossa mente para a gente fazer discípulo, é tornar as estruturas das nossas igrejas mais simples. Porque a nossa tendência, irmãos, é de caminhar para a complexidade, adicionando muitos programas, engessando muitas vezes os ministérios, e a gente cria programa, evento, e a gente se desgasta e a gente não consegue acompanhar as pessoas. Mas em terceiro lugar, uma coisa que está ligada à outra, a gente precisa então se livrar de atividades. Entender que algumas atividades não são de Deus. Elas estão ocupando espaço ali da missão de Deus.
Então há muitos eventos, atividades que não são inspirados, mas que foram muitas vezes projetados para manter a gente ocupado fazendo aquilo e atrapalhando o foco principal. Qual é o foco principal? Discipulado. Veja, gente, que Jesus teve 3 anos e meio discipulando as pessoas. Esse foi o método. E por que a gente quer fazer diferente? Por quê? Quarto, mudar então para um processo simples. Mudança de gerenciar estruturas para cuidar de gente, de discípulo. Começar com planejamento, removendo os congestionamentos nos nossos ministérios, gente, nos nossos eventos, nos nossos programas. Maximizar os dons das pessoas, os talentos, a energia de cada um, potencializar, caminhar juntos, é mudar para esse processo simples que é o cuidado com as pessoas. Basicamente, é isso que Jesus fez. Observe na vida de Jesus que ele tinha esse foco no discipulado. E o discipulado, ele só tem vez em um grupo pequeno. Vamos vir aqui fazer um exame cuidadoso da vida de Jesus, a gente vai perceber que nem todos os relacionamentos de Jesus tinham o mesmo grau de intimidade. Todos os contatos eram bons, mas alguns eram mais íntimos que os outros. Observe aqui nesse círculo, né, que a gente tem, vamos de baixo para cima, no nível 5 e 6, a gente tem a multidão, João 6, quando Jesus multiplica os pães e os peixes e fala e prega para aquela multidão. Isso significa que Jesus ele tinha um relacionamento saudável, um bom relacionamento com a multidão. Porém, Jesus não tinha intimidade com a multidão, porque é impossível ter intimidade com a multidão. Mas veja que no nível 4, dentre a multidão, havia um grupo de 70 discípulos, Lucas 10:1, quando ele monta aquela comissão e envia os 70 para pregar de casa em casa. Lembra dessa passagem? Então veja que na multidão, Jesus escolhe 70 e envia. E dentro desses 70, o nível 3, você sabe que a gente vê na Bíblia, quando ele escolhe os 12 discípulos e caminha de maneira mais íntima, mais próxima. Lucas 6, versículo 12 e 13, o chamado. Mas há um nível 2, porque dentro dos 12 discípulos é notório que há 3 discípulos que Jesus, em algumas ocasiões, levava apenas esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Marcos 5,37 é ali na casa de Jairo, quando a filha de Jairo está muito doente, moribunda, e Jesus leva para dentro do quarto para orar apenas Pedro, Tiago e João. Um outro caso é o caso ali do Monte da Transfiguração, onde estava Pedro, Tiago e João. Isso quer dizer que Jesus, no meio dos 12, ele tinha esses 3 que era mais próximo, que em algumas tarefas apenas esses 3 o acompanhavam. E claro, o nível 1 é aquele mais íntimo, mais próximo, mais ousado, que é João amado, que reclinava a cabeça no ombro de Jesus todas as vezes que Jesus estava ali reunido com os discípulos. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que nesses níveis de relacionamento discipulado, o discípulo de Jesus hoje, ele precisa seguir esse exemplo de Jesus. Não devemos inventar a roda. Esse é o foco que a gente deve dar. Os discípulos, ele precisa manter relações, boas relações com as pessoas nos 5 níveis apresentados. Com as multidões, com um grupo maior, né? Seja qual for os grupos, né? E a gente vai aqui colocar do nível 5, como eu coloquei aqui nesses quadros, pode ser o bairro, a igreja. Você precisa ter um bom relacionamento com o seu bairro, com a sua escola, com a sua igreja, mas você não vai ser íntimo com todas as pessoas. Você não vai ter comunhão com todas as pessoas no nível 5. No grupo 4 também. Você não vai ter, dependendo da sua igreja menor, mas é uma igreja está aí no nível 4, com 100 pessoas, 300 pessoas. É impossível. No nível 3, um grupo mais restrito, né, de 10 a 14 pessoas, 10 a 15 pessoas. No nível 2, 3 ou 4 irmãos. E no nível 1 teria um irmão mais íntimo, né? Todos os níveis devem apresentar relacionamentos positivos. Mas o discipulado, ele só vai acontecer de maneira eficaz nos 3 primeiros níveis. Veja nesse slide a aplicação dos níveis de relacionamento da igreja de hoje. O nível 6, eu botei aqui mais um nível apenas didático, 6, 5 e 4, 1.000 pessoas, 300 pessoas e 50 pessoas. De maneira só para exemplificar.
A maioria das igrejas hoje se concentra predominantemente no 5º nível e depois no 4º. Quase toda liderança, pastores e líderes, gasta a maior parte do seu tempo no programa dos ministérios, no programa de toda a igreja, né, no programa, às vezes, de evangelista de toda a cidade, né, gasta toda a sua energia nesses níveis. Porém, apenas no nível 3, 2, 1, que no nível 3, 15 pessoas, né, no nível 2, 3 pessoas, e no nível 1, 1 pessoa. Apenas nesses 3 níveis, o discipulado eficaz pode ser efetuado. Assim, o discípulo ele precisa ter boas relações com todos os níveis de relacionamento, porém, o discipulado só tem lugar nos 3 primeiros níveis. Então nós precisamos de uma grande mudança de mentalidade, né? Precisamos de uma mudança radical. O Keith Phillips, agora, dentro de uma questão um pouco mais prática, porque talvez você esteja perguntando, pastor, como é que eu posso fazer discípulo? Veja que você não precisa de um ministério na igreja. Às vezes chegou uma pessoa nova na igreja e você precisa orar para aquela pessoa, para se aproximar dela, né, e conquistar ali a simpatia dela, ajudá-la e fazer o convite. Você pode discipular. Ou você pode, talvez, a sua classe de EBD, que tem umas 20 pessoas, então umas 15 pessoas, você pode conduzir a sua classe de escola bíblica um grupo de discipulado. Caminhar de mais de perto. Ah, minha classe tem 20. Então, dentro dos 20, sempre tem uns 3 mais destacados. Discipula esses 3. Ah, não tem 3, tem 1, mas vai ter 1. Discipula para ele te substituir, para ele multiplicar. Então você pode fazer, não é só uma autorização do pastor da igreja, presidente, um ministério de discipulado dentro da igreja. Não, você pode fazer discípulo. Ou alguém que você ganhou para Jesus, lá na sua vizinhança, ganha ele para Jesus e vai lá ensinar a Bíblia para ele. Vai lá uma vez por semana, ou 2 ou 3 vezes, compartilha da Bíblia com ele. Então, você pode fazer discípulo. Então, aqui, de maneira mais prática, eu passo aqui um passo a passo, algumas etapas. A primeira etapa é escolha o discípulo. Você precisa escolher. Lembrando que a gente discipula crente, tá? Se é um não crente, eu primeiro preciso evangelizá-lo e depois, então, discipulá-lo. Então, nós estamos falando aqui de crente. Pode ter crente velho na igreja, com muitos anos dentro da igreja, mas que foi despertado, que quer buscar mais de Deus, quer tá mais inclinado para as coisas de Deus, e você percebe isso nessa pessoa que é antiga, e você cola com ela e você discipula. Mas o primeiro passo, antes de você fazer essa escolha, você precisa orar. Keith Phillips diz, ele apresenta essas diretrizes, né, acerca de princípios indispensáveis para a escolha de um discípulo. Ele vai dizer, faça em oração. Peça a Deus a direção, peça conhecimento, olhos espirituais, para Deus enviar a pessoa certa, para o Senhor encaminhar essa pessoa, para confirmar. Ore, coloque em oração, não pode ser feito fora da oração. Segundo, tenha cuidado, observe de perto essa pessoa, faça o convite, convide ela para um processo, explique o processo. Olha, o processo é compromisso. Lembra lá de Jesus em Lucas 14? A multidão descompromissada. E no meio da multidão descompromissada, ele chama para o compromisso. Para a morte do eu. Para a morte do nosso ego. Então tem que renunciar vontade, renunciar às vezes tempo e prazeres e tantas outras coisas para ter esse momento aos pés de Jesus. Deixe que ele decida. Não imponha. Não, você vai ter que seguir aqui o espaço. Não, deixa que ele fala. Não, eu não quero, eu quero. Poxa, eu gostei da proposta, é isso mesmo que eu quero para minha vida. Deixe ele decidir. Terceiro, veja com fé, procure além das aparências. Lembra lá do caso de 1 Samuel, né, quando Samuel foi escolher o rei e ele foi tapeado pela aparência, né, e ali a palavra de Deus veio a ele dizendo, olha, Deus não vê como vê o homem. Então às vezes você olha para uma pessoa e fala, fulano não quer nada com Deus, e às vezes aquela pessoa está sedenta, é aquela pessoa ali que você acha que não ia dar nada, é ele que você vai caminhar e vai dar muito fruto e ele vai reproduzir mais e mais. E, portanto, tenha um padrão. Veja se ele deseja Deus. Então, veja, a pessoa ela precisa estar inclinada, estar desejosa, porque senão você vai se frustrar. Porque ela vai ficar um meia boca,
vai te decepcionar. Não, tem que ser gente que quer, tem gente que deseja, gente que está disponível, gente que é submissa, gente que é fiel, gente que busca, sabe, que está com sede. É isso, esse é o padrão, é um alto padrão que a gente precisa seguir. Agora, o que eu faço? Tá bom, eu escolhi o discípulo, né, já vi essa dica. Agora, como que eu faço hoje? Qual é o processo? O que eu faço com ele? Então, algumas dicas do que você vai fazer aqui, segundo o Kate Phillips. Primeiro, tenha um tempo de devoção com o seu discípulo. Passe tempo com ele, em oração, meditando, um livro de João. Você pode pegar um outro livro, né, um livro cristão, para paralelamente com a Bíblia e estar compartilhando, né? Ter aquele momento de compartilhar as orações, os pedidos de oração dos fardos, levar ele a ter uma espiritualidade não só abstrata de oração, mas uma espiritualidade conectada com a vida, que influencia os outros, né? que dá exemplo de caráter. Segundo, claro, o discipulado é vida na vida. Discipulado, ele não é uma sala de aula, cadeira e caderno, e você vai passar uma teologia para ele. Embora temos esse aspecto formal, mas discipulado é vida na vida, é tempo, é relacionamento, envolve estar próximo, envolve gastar tempo com essa pessoa. E no ensino, a gente tem dois aspectos no ensino. O ensino informal, que é essa vida na vida, é andar com ele, é ensinar através do exemplo. Vamos fazer uma visita ali e tal, aquela coisa toda, e você está ensinando o tempo todo. Lembra daquele texto bíblico? Então, aconteceu isso. Observa. Então é ensinar com a vida, com o próprio exemplo. Olha como eu estou fazendo e tal. Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Ensine toda a escritura, né? Claro, comece com o livro de João, se ele for um novo convertido. Deixa ele entender primeiro o evangelho para depois ensinar toda a Bíblia para ele. Ensina ele a obedecer, a guardar tudo que Jesus ordenou, que isso foi o que Jesus disse lá, né? Batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Mostre a ele, ensine ele ter uma visão global, não apenas local, que ele precisa alcançar outras pessoas, de que ele precisa multiplicar tudo isso que está sendo feito com ele, é necessário fazer com outras pessoas posteriormente. Tá? Em terceiro lugar, o que fazer? Então, um tempo de devoção, um tempo de ensino formal e informal, um tempo de correção, né? Sempre tenha um tempo separado para exortação regular, para prestar contas. Hoje a gente está vivendo um tempo em que ninguém quer prestar conta, ninguém quer dar conta da sua vida. Então é esse tempo de encorajamento, de confronto, né? Confronto amoroso, claro, onde desenvolve o caráter a partir da disciplina. E em quarto lugar, a potencialização. O que é potencialização? É fazer tarefas juntos. É para que ele possa exercitar os dons e você comece a canalizar algumas tarefas, algumas ações. Mesmo que ele venha a errar, você venha supervisionando, delegue a ele algumas coisas, deixe ele andar com as próprias pernas, e se ele errou em algum ponto, corrija as fraquezas dele, mas elogie também, potencialize as virtudes deles, o que ele errou, o que ele acertou. Então, dê exemplo prático. E qual currículo, o que ensinar, quanto tempo, pastor, eu fico ali discipulando? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vai levar 1 ano, tem outros que vão levar 2 anos ou 3 anos. O processo é para a vida toda, né? Porque você acaba se tornando amigo, né? Mais íntimo, em comunhão, e esse discipulado segue para a vida toda. Mas em termos de reprodução, ou seja, quando você identifica que aquela pessoa já está pronta a reproduzir. Aqui, a partir do livro do Josué Companhã, Discipulado que Transforma, ele divide em 3 etapas, né? Um currículo básico de estudo, onde você foca, aí você pode colocar em 3 meses, de acordo com cada pessoa, né? Cada pessoa tem um passo diferente, então você vai discernindo o tempo de acordo com isso. Mas você pode criar um nível básico, que você quer atingir a formação do caráter, né? Através de atitude de obediência daquele discípulo. Quando você vê que ele está nessa formação, você passa para o intermediário, né? Passa para uma etapa, que é levar ele a viver com Deus, né? Uma experiência, ter experiências com Deus através da oração, experiências práticas, né? Experiências de contato de conversão, né? No evangelismo, né? Uma vida de discípulo de relacionamento profundo e íntimo com Deus. E claro, o avançado,
que aí já é uma formação específica de liderança, que você já vai começar a prepará-lo para que ele possa também reproduzir na vida dos outros. Então é liderar com a mente de Cristo, líder que vive no Espírito e liderar como Jesus, observar sempre Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso paradigma para o discipulado, não esqueça. E assim, qual seria, ao você ensinar, ao você discipular, o que precisa estar na sua mente? Ou seja, qual é o objetivo do discipulado? Dietrich Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, ele diz no seu livro Discipulado que todo o seguidor ele está sempre fixo naquele a quem segue. Ou como diz um outro teólogo, diz que a gente tem a poeira do nosso mestre no nosso sapato. A poeira dos pés do nosso mestre nos nossos sapatos. Isso significa que a gente está bem próximo, com um olhar bem fixo. E o nosso alvo, o nosso mestre é Jesus. Ele é o nosso alvo. Portanto, o objetivo para conduzirmos pessoas a Jesus não pode ser diferente a não ser fazer com que esse discípulo seja parecido com Jesus Cristo. Essa é a tarefa, essa é a nossa tarefa. Então todo discipulador, ele precisa levar o discípulo a ser como Jesus. Veja esse texto de Mateus 10. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como seu senhor. Ou nesse texto de Colossenses 1:28, a fim de que apresentemos todo homem teleios, né, perfeito ou maduros em Cristo Jesus. Então ser significa o caráter, ter um caráter igual ao de Jesus. Mas também viver como Jesus, da maneira como ele viveu, da maneira como ele amou. Aquele que diz estar em Jesus deve andar, deve viver como ele viveu, deve andar como ele andou. 1 de João 2,6. E claro, fazer, executar, realizar como o Mestre Jesus. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou por ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Concluindo, vimos que antes mesmo de iniciarmos a tarefa de fazer discípulo, precisamos ser discípulo de Cristo. E é necessário, para ser discípulo, a condição primordial é a morte do eu, da nossa vontade, do nosso ego, para que aconteça uma reprodução, frutos a partir das nossas vidas. E então teremos de maneira legítima ali o elo, sermos elo para então discipularmos outras pessoas. No sentido então do discipulado na igreja, a gente necessita repensar as estruturas pesadas de nossos ministérios e retornar a esse conceito de simplicidade, de discipulado, estruturas leves, que facilita a vida, a multiplicação, o relacionamento, tete a tete, vida na vida, caminhando. É isso. Para que isso aconteça, a gente precisa atentar para a vida de Jesus. Nada mais do que isso. Não precisamos inventar a roda. Nos níveis de relacionamento, aprendemos, melhor dizendo, que a gente precisa manter o foco em um grupo menor. Devemos ter um bom relacionamento com todas as pessoas da igreja, da nossa sociedade, do mundo, mas o discipulado eficaz, que transmite qualidade e quantidade, só acontece nos 3 níveis. No nível 3, 2, 1, 15, 3 e 1. Apenas em um grupo menor. O que a gente precisa fazer? Voltar os nossos olhos para aquilo que Jesus ensinou. Fazer discípulo de todas as nações, cuidando das pessoas, ensinando a guardar todas as coisas que ele tem ensinado. E essa tarefa é difícil, talvez você esteja falando, né? Mas, poxa, muito difícil. Olha, eu quero dizer uma coisa. Ele promete uma coisa. Primeiro, a autoridade. Você está indo e fazendo não na sua autoridade, na sua força. Ele diz, toda a autoridade me foi dada, portanto, vão. E em segundo lugar, o que você precisa pensar, que ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai te abandonar. Ele vai te ajudar. Se você estiver disposto a fazer a vontade de Deus, ele estará ali para te fortificar, para fazer você lembrar da palavra, fazer você crescer na graça e no conhecimento e levar outros também a crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida,
segue aí uma série de referências bibliográficas que foram utilizadas nessa palestra, para que você possa aí printar a tela, e se você quiser comprar algum livro para aprofundar o assunto, está aí para te abençoar. Não esqueça aí de nos seguir nas nossas redes sociais, e também vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link do meu e-book do lançamento, um e-book didático ilustrado sobre evangelismo e discipulado. Se você quer aprender a evangelizar e iniciar um grupo discipulado, está aí um livro simples e que você pode adquirir aí ao clicar nesse link da Amazon. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.